Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Confraria Cognitiva. Eu sou José Alessandro Neves e vamos para mais uma abordagem. Eu tenho uma certeza que numa leitura do Antigo Testamento, em algum momento você se deparou com a palavra Beit El, quer dizer casa do El, ou pode-se dizer casa de Deus. Para entendermos o que é o Antigo Testamento, mesmo dentro de todo um mundo simbólico, é preciso nós compreendermos o que significa história e como ela se processa. A história, no sentido técnico, é o registro escrito de eventos reais, baseado tanto quanto possível em documentos contemporâneos, ou quase contemporâneos, sobretudo dos fatos narrados. Na verdade, a história lida com incidentes contemporâneos, mas procura transmitir à posteridade um relato um tanto preciso, verossímil, no curso real dos próprios eventos e a sua consequência e sequência causal e suas relações com o tempo e o lugar. Vamos tratar sobre a constituição de Javé, a eliminação de Betel, bem como de El e Asherá. Neste vídeo, nós iremos aprender sobre a construção do Gênesis a partir de uma perspectiva interna das redações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Se gostar deste conteúdo, deixe o seu like, um comentário ou mesmo uma sugestão para novos temas. Se quiser contribuir, puder e quando puder, tem aí um valeu demais. O meu Pix para receber as suas contribuições também fica aí na descrição e com certeza vai me ajudar a investir mais tempo, aprimorar o meu trabalho e poder levar a você um conteúdo de qualidade. Dito isto, então, vamos entender como se processava as narrativas do Antigo Testamento dentro do próprio contexto histórico-social do Oriente Próximo. Antes, precisamos começar perguntando como as tradições coletavam materiais, sobretudo, para poderem construírem os seus textos. Será que quando olhamos para o Antigo Testamento, uma época em que não havia a imprensa, onde se produzir uma folha de papiro ou de linho, por exemplo, levava de 10 a quase 30 dias, e não era qualquer grupo que poderia adquirir. Então, como nós podemos entender o Gênesis? São histórias reais, realmente? Significa, quando lemos a narrativa, elas de fato aconteceram como ali estão descritas? Todo o simbolismo, ação simbólica, imagens, são reais. Esses fatos assim aconteceram. Como então vamos entender isto? Bem, nós podemos examinar o texto, o livro do Gênesis, a partir de uma perspectiva da história e da historiografia. Em segundo lugar, e intimamente relacionado a esse primeiro desafio, está a percepção de que existem gêneros literários e tipo de produções que nós vamos encontrando dentro do próprio livro de Gênesis, que demonstram a presença de interferência, edições de redatores e de grupos sociais distintos. Ou seja, nós temos um subconjunto de característica que levanta inúmeras questões quando examinado novamente da perspectiva de história e historiografia. Então, de fato, o sentido do que nós pensamos ser o passado foi dando identidade às pessoas, orientando-as com relação à produção de narrativas para interferirem ideologicamente em seu mundo e transsignificarem as suas próprias realidades. Isto, na verdade, perdurou muito além do seu próprio tempo e lugar, fato que ao estar assistindo os meus vídeos aqui no canal, você irá perceber como essas narrativas se constroem. Vou dar um exemplo, o livro do profeta Jeremias, que nós chamamos de tradições jeremínicas, ou podemos dizer, de vários redatores em um único livro e interferindo de alguma forma por meio da poesia, da prosa, o oráculo em si, determinando o fluxo da própria história. Veja o que diz Jeremias capítulo 6, 16, aí na tela. Assim diz o Senhor: fique nas estradas, olhe e pergunte pelos caminhos antigos, onde está a boa estrada. Andai nele e encontrareis um lugar de descanso para as vossas almas. Evidentemente que aqui não presumirmos a existência de Deus seja em qualquer aspecto, mas não ignoramos que há um Deus na Bíblia. Foi criado com esse fim. Um Deus que vai ser adotado pela tradição judaíta através de um processo de colonização e descolonização, do politeísmo, da eliminação do culto a El e Baal, sobretudo em Betel. Mas é a tradição que fala em nome de Deus e, portanto, a tradição deixa muito claro que o objetivo de propor suas narrativas é, de fato, mudar a história. O próprio Decálogo traz uma série de estatutos ali na Torá, começando com uma declaração de autoidentificação, onde o Deus Javé é o próprio legislador. E ali
temos reivindicações para a formação da própria nação. Como, por exemplo, olha o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, Ani Adonai Elohecha, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não vamos tratar neste primeiro momento do contexto histórico, social, do pano de fundo da intervenção traditiva sobre este Deus, mas já sabemos que é ali a clara evidência de uma tradição que demonstra como os ancestrais do Israel adoravam vários deuses, entre eles o próprio El. Então veja que a grande verdade é que o Javé que se insere agora na construção da tradição judaíta quer ser conhecido, e para ser conhecido ele precisa demonstrar todo um atributo que supere, inclusive, os deuses de seus vizinhos. A história deuteronomista, e sobretudo ali com a teoria de que um único editor preparou e completou a história de Israel, que agora temos, por exemplo, nos livros de Josué, Juízes, Samuel, 1º e 2º Reis, ficam muito claro. Conforme o próprio caso com o trabalho do Alt, a análise também de North da história deuteronomista, permanece uma âncora na discussão da história do próprio Israel. Bem, nós podemos até admitir que para quem quer fazer teologia e acredita na literalidade da Bíblia e ainda ignora os seus mais variados gêneros e atira sobretudo de seu contexto histórico-social, acreditando que cobra falou, jumenta falou, que havia até um dinossauro de estimação dentro de uma arca com o Noé. Bem, a chamada cronologia é relativa, Aqui nós entendemos a Bíblia dentro do marco de sua construção traditiva. Portanto, a cronologia relativa, ela simplesmente procura colocar os eventos, as pessoas, em uma sequência. E aí fica muito claro que quando você lê a Bíblia deste jeito, não existe inerrância, não existe Bíblia inspirada e tampouco inefabilidade. Porque, afinal, o próprio testemunho bíblico é unânime em confirmar que existem tradições distintas, atuando, operando de modo a interferirem na história do próprio povo através de todo um aparato simbólico. Sendo assim, ainda podemos entender a cronologia absoluta. A cronologia absoluta, ela calcula exatamente os eventos onde eles ocorreram, isto é, historicamente. Então existe um sistema que vai, de fato, pragmatizar a maneira com que essas coisas foram acontecendo. Deu para você entender? Portanto, quando nós olhamos a composição do Gênesis com a própria descoberta do Alstwick em 1753, de que há uma alternância dos nomes divinos por exemplo, de Adonai para Elohim, em várias passagens, isto por si só já demonstrou a chamada teoria das fontes documentais, ou hipótese documental, que passa a marcar a divisão de grande parte do livro do Gênesis em 2 documentos, ou chamamos memories, que são inscritos, respectivamente, por uma fonte dita eloísta e outra javista. Bem, ainda se predominou e se discutiu sobre 4 fontes, 5, 6, enfim, mas fato é que hoje, com o avanço da ciência e da própria historiografia em diálogo pleno com a arqueologia, já se sabe que temos ali fontes sacerdotais, temos sacerdotes do templo e uma burguesia, a elite da monarquia, que estão trabalhando claramente sobre isso. Há possibilidade de se perceber vestígios de compilação na história do próprio tempo em que o povo está produzindo esta narrativa e que, portanto, o Moisés, tal como aparece descrito nestas narrativas, ele não existiu. Há possibilidade de se pensar plausibilidade em um certo cara egípcio que não era divino nem poderoso,
e que, de alguma forma, faz parte de todo um aparato simbólico e que vai ser utilizado para a construção de um Moisés heróico. Vemos narrativas que vão trazer as questões de lutas pela coroa, livre preconceito, exagero, realismo convincente, que vai dando expressão de informações de primeira mão que são derivadas de quê? De tradições que querem controlar o povo. Quando nós nos deparamos com Gênesis capítulo 12, versículo 8, um texto muito claro, muito clássico, que vai se referir claramente a essa transição que nós falamos, né, de um Deus que tenta tomar os atributos de El e Baal e que, portanto, vai tentar se conflar através da tradição para que o povo aceite o seu domínio. Você encontra claramente isso muito claro. Por exemplo, Mikdem Libeit El, Aikrar Beshem Adonai. Ou seja, você está vendo aí as descrições muito claras de que há um lugar que foi estabelecido e ali também levantado um altar, sendo denominado o quê? Para a casa do El. Então, preste atenção. Para a casa do El. Ora, mas quem é que está levantando este altar para a casa do El? Então, mesmo que os teólogos e apologetas tentem afirmar de que não é porque existem essas terminologias que significam que estão falando de vários deuses e dois deuses distintos. Sim, estão falando sim de dois deuses distintos, mas o que nós percebemos é que tem um Deus adotado por uma tradição que tenta roubar, evidentemente, os atributos dos deuses para se conflar e se tornar claramente o Deus dos deuses e não um Deus sobre os deuses. Então, percebemos que nesta seção do Gênesis, nós temos as linhas gerais que vão demarcar estas fontes. Quando vemos ali Adonai, e o de Vaverre, chamamos Javista. Quando vemos ali outras proposições como Elohim, nós já identificamos também como Preach ou sacerdotal, mas todas são, de alguma forma, por grupos que exercem o poder, o domínio e estão em constantes conflitos. A diferença está em você perceber quando a narrativa está no domínio de uma monarquia e quando ela está no domínio de um grupo de sacerdotes do templo e do altar, mas que de alguma forma dialoga com as tradições de seus antepassados, ou seja, com o próprio campesinado. Então, as dificuldades reais da análise, elas estão mais relacionadas à composição da narrativa já vista. Por quê? Porque existem partes, componentes de combinações, como nós mostramos no texto de Êxodo 15:15, mostramos do Êxodo 3:10, entre outras passagens. Olha, essas questões elas foram levantadas, inclusive pelo próprio Google, quando tornou provável que o documento javístico tinha dois extratos principais fixados. Primeiro, sobre a residência de Abraão em Hebrom, e o outro considerando já-o como um habitante do Negueb. Portanto, veja, uma hora é o Deus de Abraão aparecendo para ele com toda uma construção já de tradição já vista, e ora como um homem que traz na sua própria origem religiosa, né, podemos chamar assim, toda uma concepção do Deus El. Você começa o capítulo 12 com aquele chamado, aí você já vê na descrição, Vaiomer Adonai El Avram. Depois no capítulo 17, capítulo 14 e 17, você percebe como essas mudanças vão acontecendo. Ou seja, do pano de fundo de uma análise intertextual, crítico-literária, histórico-social e indiciária, o fio tênue da narrativa sacerdotal, chamamos aqui neste caso, do templo, vai ser apresentado, por exemplo, por fragmentos, e nós destacamos Gênesis capítulo 12, 4b, Gênesis 5, 13, 6, versículo 11b e 12a, b
IA. Ou seja, você percebe que não há uma produção de um grupo que sentou e pensou com uma única folha de papiro ou linho para escrever uma narrativa. As narrativas estão sendo intervenientes. O canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro do Confraria.